Vamos continuar então esta lição. Nós estamos falando do artigo. O artigo na língua hebraica. Vamos lá então. Vamos analisar então esta palavra que aqui se encontra. Veja que nesta palavra, na consoante inicial, abaixo da consoante, então nós temos aqui um ratef. Veja este ratef. Aqui nós temos o ratef, e este ratef é o kamatz katan. E nós temos que ter um artigo. Veja que aqui está o artigo re. Debaixo dele então nós vamos ter o segol. Veja, uma vogal breve, o segol. Então, diante do ret, veja só, diante da letra ret e abaixo da letra ret, o ratef, kamatz katan, nós teremos então o artigo com segol. Isso também acontece se nós tivermos na primeira letra da palavra, na primeira sílaba da palavra, nós tivermos o ret, veja bem, o ret com kamatz. Então, vamos guardar o seguinte: se nós tivermos o ret como consoante inicial da palavra, e abaixo dele nós tivermos o ratef, que ele seja kamatz katan, e nós tivermos, ou então nós tivermos o ret e abaixo dele um kamatz, então nós temos como artigo o re, e abaixo do re nós teremos que ter o segol. Vamos ver um outro exemplo. Vejamos aqui um outro exemplo. Aqui nesse outro exemplo nós temos então o vav conjuntivo. Veja aqui, iniciando, nós temos o vav conjuntivo. Abaixo do vav conjuntivo nós temos então a pontuação comum, o shivá. Logo após então nós temos o artigo. E veja que a letra que inicia a palavra é um aim. E abaixo desse aim nós temos um kamatz. Então vamos guardar a seguinte regra. Quando nós temos um aim e debaixo do aim nós temos um kamatz, ou então nós temos um re, e abaixo do re nós temos um kamatz, o artigo terá que levar segol. Veja que temos o re, e abaixo do re nós temos o segol. Então a regra é a seguinte: se nós temos o ain, ou nós temos o re, e debaixo do re nós temos o kamatz, ou debaixo do ain nós temos o kamatz, então o artigo levará segol. Agora vejamos um outro exemplo, uma outra palavra. Aqui está. Então nós temos aqui o vav conjuntivo. Abaixo do vav conjuntivo nós temos a pontuação comum, shevá, e logo a seguir nós temos o artigo. Veja bem que debaixo do artigo agora nós temos o que? Nós temos um kamatz. Veja que nós temos um kamatz debaixo do artigo. Veja bem o que eu vou explicar agora. A primeira letra que aqui está, veja bem, é um re. E abaixo do re nós temos também um kamatz. Agora veja que quando o artigo está diante da letra re, ou então diante do ain tônico, o re tônico, o ain tônico, se este re, debaixo dele tem um kamatz, ou seja, também o ain, e debaixo do ain tiver um kamatz, então o artigo levará kamatz. Veja bem, vou explicar novamente. Se nós tivermos como primeira consoante da palavra um re
que seja tônico e abaixo dele um camates, ou então tivermos um ein que seja tônico e abaixo dele um camates, então o artigo será o re, e abaixo do re nós teremos um camates. Isso posto, vamos passar para outra palavra. Agora vejamos o seguinte. Nós temos aqui duas letras. Nós temos a letra re, veja bem, a letra re. Lembre-se sempre que no hebraico nós escrevemos desta posição para esta posição. Veja bem, nós começamos aqui da direita para a esquerda. Veja bem, aqui é a direita. Da direita para em direção à esquerda. Então veja, nós temos aqui o re. E temos também a outra letra, o ret. Então o nome desta letra é re. O nome desta outra letra que eu apresento a vocês é o rete. Agora vejamos esta palavra que aqui eu apresento. Aqui nós temos a sílaba tônica. Veja bem, nesta palavra, esta primeira sílaba que inicia a palavra é a sílaba tônica. Veja que nós temos aqui um segol e na próxima sílaba, iniciando a sílaba, nós temos um outro segol. Quando nós temos uma sequência de segol, veja, logo após vem outro segol, então o primeiro segol ele é tônico. Então veja, para colocarmos o artigo, o re, abaixo do re, nós teremos então o patar. Veja, o dagesh, ele está aqui, está implícito aqui, dentro desta letra ret. Então veja, antes de re e antes de ret, o artigo re terá embaixo dele o patar. Isso posto, nós agora temos que estudar o artigo, memorizar todas as regras para podermos escrever corretamente e pronunciar corretamente o hebraico. Para isso é necessário o estudo. É necessário estar sempre estudando, revendo a matéria, estudando o verbo conjuntivo, o artigo, para que nós possamos desenvolver o hebraico. Vamos então agora falar sobre uma outra situação da gramática hebraica. Vamos falar sobre uma coisa chamada adjetivo na língua hebraica. O adjetivo, aqui eu vou apresentar uma palavra, estou apresentando esta palavra. Aqui nós temos povo grande. Então nós temos o substantivo e depois do substantivo nós temos o adjetivo. Então nós temos gadol. Vejamos então, nós temos o substantivo e logo após nós temos o adjetivo. Então nós temos a forma do adjetivo.